Olá, boa tarde para você. Segunda-feira chegou e eu espero que você tenha aproveitado e restaurado as energias no fim de semana. Então a gente aproveita o dia para atrair só o que é de bom. E com saúde em dia, tudo segue melhor, com certeza. Já que o tema é saúde, você sabia que existem inúmeros problemas causados pelo sobrepeso e pela obesidade? Você sabe como melhorar isso? É a nossa conversa do dia daqui a pouco. Agosto foi o mês dedicado ao incentivo do aleitamento materno e em Manaus, um consultório recebeu a certificação de amigo da amamentação. O modelo pode ser implantado por pediatras e obstetras com ações de orientação e apoio à nutrição da criança por meio do leite materno. Durante a gravidez, a Tracy, mãe do Arthur de apenas 2 semanas, achava que amamentar seria algo simples e natural. Antes dele nascer, eu pensava que ia ser super tranquilo amamentar, que ia ser uma maravilha, ele já ia nascer sabendo, eu já ia também saber como oferecer para ele e tudo mais. Embora minha mãe sempre tivesse me falado que doía, mas eu não acreditava muito não. Depois que ele nasceu, eu vi a realidade bateu na minha porta rapidinho. O aleitamento materno é uma das principais fontes de defesa da criança no começo da vida. E aqui nesse consultório, além do espaço voltado para o conforto da mãe e do bebê, as pacientes também recebem orientação e apoio para a nutrição por meio do leite materno. A gente segue 10 passos, 10 passos para o sucesso do aleitamento materno, e temos uma norma escrita. Essa norma fala das dificuldades que a mãe pode ter durante a amamentação, que é a dúvida da grande maioria, se tem leite, se o leite é suficiente, se tem algum problema na mama. Então a gente consegue avaliar quem é essa mãe desde o início, desde lá do pré-natal. Juntamente com isso, a gente também lançou um kit de amamentação. Esse kit fornece frascos e orientação para fazer a ordenha do leite, para que a mãe possa continuar amamentando, mesmo voltando ao trabalho, e aquelas mães que têm leite em abundância, doar para os bancos de leite. No nosso folder de orientação tem uma utilidade pública mostrando os contatos de todos os discas amamenta, de todos os bancos de leite que tem no Amazonas. O leite materno possui inúmeros benefícios para a criança, mas o processo pode gerar muitas dúvidas e angústias nas mães, principalmente com relação à pega, uma das principais dificuldades relatadas no consultório. Neste caso, a pediatra orienta que o melhor é encontrar a posição mais confortável para a mamãe e para a criança. E existem inúmeras formas de posição. Eu posso amamentar em transverso, como se em bailarina, ou o bebê sentado, ou como se fosse jogador de futebol americano segurando uma bola. Então existem inúmeras posições. E a pega, o bebê deve abocanhar a auréola, não o bico do seio. Quando ele abocanha o bico do seio, machuca, pode trazer traumas mamilares e lesões, como fissuras e úlceras, e o leite não sai adequadamente. Então, a pega é importante, o bebê deve abocanhar a auréola e o bebê deve manter alinhado, a cabeça e o tronco do bebê deve estar alinhado, para ele poder ter uma boa correção da pega. Com inúmeras propriedades benéficas, o leite materno, além de possuir proteína e gordura na quantidade adequada, previne diarreia, alergias, câncer e outras doenças de curto, médio e longo prazo. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é que a alimentação seja exclusiva com leite materno até os 6 meses e combinado com outros alimentos até os 2 anos de idade. Amamentar faz bem à saúde do bebê, da mamãe e do planeta. Agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta, nossa conversa de saúde e bem-estar com os nossos consultores, Dr. Rachid Barros e o coach João Bosco. Não sai daí, é já já. Pode ser lugar comum, mas a gente sabe que tudo na vida precisa de equilíbrio. Você tem um assunto que tem levantado aí muitos estudos referentes ao sobrepeso e à obesidade. O tema é constante porque atinge mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo, inclusive as crianças. E ao longo dos últimos anos, 30 anos especificamente, triplicou a prevalência de crianças com sobrepeso, aquelas que estão acima do peso ou
obesas. Dados da Força-Tarefa Internacional sobre a Obesidade indicam que 22 milhões de crianças menores de 5 anos estão acima do peso ou obesas em todo o mundo. Vamos conversar. Hoje a gente tem agora aqui com a gente os nossos especialistas, consultores em nutrição e treinamento físico, Dr. Rachid Barros e João Bosco. Sejam bem-vindos ao Meio-Dia em Revista mais uma vez. Uma dobradinha que, segundo o Sephora Antela, sempre dá certo. Perfeito. E dá muito certo. Sejam bem-vindos. Conversando aí, né, a gente fazendo uma pesquisa, eu particularmente fiquei com uma dúvida, e talvez seja uma dúvida de muitas pessoas. A diferença de sobrepeso e obesidade tem ou é a mesma coisa? Tem sim. Nutricionalmente falando, nós temos os índices, né, tanto para criança quanto para adulto e para idoso também, que é medido através do IMC, que é o índice de massa corporal, né? Nós temos valores referências aí. No caso, para um adulto, seria mais ou menos aí de 18,5 a 24,9. Estaríamos na parte da eutrofia, ou seja, seria o peso de acordo com a altura, né? E acima desse 24,9, nós teríamos a classificação como sobrepeso e obesidade posteriormente. Mas tanto a criança, o adulto e o idoso têm índices específicos. Antigamente a gente usava muito somente o IMC, só que hoje vocês usam algo mais, né? Que é a biopedância, não é isso? Na verdade, a gente tenta monitorar o percentual de gordura, né? Porque e aí dentro disso tem vários métodos. O IMC, que é um índice que ele não filtra muito, mas ele classifica de forma mais rápida. E aí dentro das avaliações físicas, que você citou a biopedância, tem o uso de adipômetro, né, Rachid? Isso. E o que acontece? Em cima dessa mensuração do percentual de gordura, a pessoa vai ter uma exatidão relacionando o peso e percentual de gordura para realmente classificar se a pessoa está em sobrepeso ou não, ou obesidade, né? Então, chegando numa conclusão assim, vocês me digam se eu estou certa ou se eu estou errada. Alguém que, aos meus olhos nus, né, eu vejo que é magra e outra que eu posso imaginar que seja obesa ou acima do peso, eu posso estar errada que de repente aquela pessoa magra ela tem um índice de gordura maior do que de repente a outra, sim, que eu estou achando que está gorda? Sim, sim. Isso é o caso que nós chamamos dos falsos magros, né? Então o que o João falou realmente é muito importante. Nós temos o IMC hoje, ele não é um fator ouro para estar diagnosticando o caso de obesidade. Né, ele é um dos fatores porque é pela OMS que nós nos baseamos, né, na questão do IMC. Mas nós temos também a bioimpedância que é feita, que realmente mede quantidade de gordura, percentil de água, né, é um exame, digamos assim, mais completo. Nós temos também aí o índice de adiposidade corporal, que vai ser muito falado ainda, que está substituindo, no caso, o IMC. E nós temos as circunferências principalmente, né, circunferência abdominal, circunferência da cintura e circunferência do quadril. Então é aquela situação que eu já comentei aqui, a fita métrica, ela vai ser a nossa aliada, vai ser a nossa amiga. Então os números não mentem, então ela vai ser também muito utilizado, assim como o adipômetro também, que ele já tem a capacidade de medir a massa gorda que está entre a musculatura, entendeu? A fita métrica não é muito boa amiga das mulheres, não. Eu meio que fujo dela, mas é necessária, vai ser né? Necessário, sim. Uma coisa que eu ouvi falar também sobre a barriga, né? A barriga que você pega e tem mais gordura aqui em cima do que aqui embaixo é a mais perigosa para problemas de coração, por exemplo. Eu ouvi falar, eu queria que vocês me dissessem se é verdade ou mentira. Na verdade, a gordura visceral, né? Se não me falha a memória, é que geralmente ela consegue classificar a pessoa como a pessoa que tem o maior risco de obesidade hoje, né? A gordura subcutânea, que é aquela gordura que você consegue pegar com os dedos, ela é um indicativo menor do que a gordura visceral. Um exemplo prático, aquelas pessoas que têm um abdômen muito alto, dilatado, que você consegue observar, não consegue, na verdade, observar muita gordura nela na forma de tecido adiposo, na parte de fora do abdômen, mas sim de forma interna, nas vísceras, nos órgãos mais gordos. Essa é a mais perigosa. Essa é a mais perigosa hoje, Entendi. E é complicado, doutor Rachid, a gente pegar, se a gente for observar, né, o mundo, né? África, onde a gente tem aí crianças desnutridas, né? E já para cá, América, Estados Unidos, então, a gente vive num mundo dos fast foods da vida, que o pai passa para a criança e vice-versa, já é uma cultura.
como é que a gente pode fazer essa comparação ao Brasil? Onde que a gente está aí em relação à nutrição infantil e adulta? Certo. É um assunto bem complicado, na verdade, né? Porque as estatísticas realmente vêm crescendo cada vez mais e nós vemos num país só, né, essa questão da diversidade mesmo de diagnóstico de doenças. Né? Por exemplo, lá para o Sul e Sudeste nós temos as crianças, né, um pouco mais obesas, né? Essa criança o adulto também, na verdade. E já para cá, para o Norte e Nordeste, nós temos esse caso de desnutrição, né? Só que agora já está trocando esse perfil nutricional, né? Pelos incentivos que estão tendo, pelos programas, né? Da prevenção da obesidade, né? Da prevenção até da magreza também. Então, esses programas nutricionais realmente estão funcionando e já está tendo uma inversão dos papéis. Então, a criança que estava classificada como obesa e o adulto obeso lá do Sul e Sudeste, hoje já estão conseguindo entrar na eutrofia, né, por conta da consciência desses planos, da atividade física, da alimentação. E as crianças aqui do Norte, que eram desnutridas, né, nós já temos aí os incentivos do consumo das frutas regionais, de aproveitamento, né, aproveitar as frutas, as cascas, as sementes. Então, nós já estamos tendo esse reverso, digamos assim. Então, quem estava obeso já está chegando na eutrofia e as pessoas que estavam, né, com a magreza ou a desnutrição já estão se tornando mais nutridas agora nesse ponto. Então está tendo essa consciência da população de realmente uma saúde melhor, uma alimentação melhor através dos artifícios que nós temos. Em relação às práticas esportivas, João, você acha que as pessoas elas têm se preocupado mais com a saúde e não só no espelho, né? Porque a gente não pode ser hipócrita de falar e olhar, pô, tô melhor, tô mais magro, tô mais sarado, mas também tem relação à saúde. O amazonense, ele está mais preocupado? Com certeza está, só que existe na verdade, uma briga muito grande entre os incentivos, né? Você vê que o governo está sempre incentivando a pessoa a estar praticando atividade física, né? A própria escola leva a pessoa para praticar atividade física através de uma aula de educação física, na verdade. Só que se a gente for entrelaçar o dia a dia, o cotidiano de uma pessoa atualmente para o que era antes, por exemplo, atualmente o que a pessoa tem de distração mais prática? Hoje, querendo ou não, é a internet, né? A pessoa, se ela não se cuidar, ela está com o horário dela livre depois que ela trabalha, ou até mesmo uma criança que acabou de sair da escola, ela está com o horário livre dela, dificilmente ela vai escolher uma prática de atividade física naquele momento de descanso, de lazer dela. Normalmente ela vai para uma atividade moderada, mais tranquila, que hoje acaba se tornando a internet. Eu acredito que a gente não conseguiu baixar ainda mais os índices de obesidade no planeta, na verdade, a gente não está falando só do Brasil, né? Justamente por conta disso, pelo fato da internet hoje está sendo uma distração muito grande para toda a população. Isso eu não estou falando apenas de crianças, adultos, adolescentes, todas as pessoas, querendo ou não, estão diretamente ligados à internet hoje, né? E isso é um assunto que a gente tem debatido de vez em quando aqui no Meio-Dia sobre a importância da atuação dos pais em relação a isso, à internet, a você colocar limites e tudo mais. Em relação à obesidade, doutor, nessa tua pesquisa, entra aí as novas tecnologias? Sim, entra sim, né? Tanto que a parte de exclusão do estudo que eu estou fazendo justamente é isso. A pessoa se acha obesa, né? Tem aquele se olha no espelho, como você falou, e vê, eu estou obeso. Primeira coisa que ela vai, que é mais fácil, né? Não também falando em questão financeira, porque nós temos os planos de saúde, enfim. Mas a pessoa joga na internet dieta para gordo ou dieta para obeso, aparece um monte. Só que ela não tem orientação. Né? Como a gente sempre debate aqui, cada organismo é um organismo, né? Tem que ser individualizado o trabalho, mas acaba caindo nesse erro de estar procurando na internet porque é mais fácil, ou porque um amigo indicou, ou porque fulano de tal está fazendo. E isso realmente é a parte negativa desse trabalho que está ocorrendo. Né? E como o João falou também, as pessoas têm, de certa forma, elas encontram um tempo livre, né? E poderia realmente estar fazendo uma atividade física, não necessariamente uma musculação, alguma coisa, porque também para a atividade física, cada indivíduo tem o seu propósito. Né? E puxando, no caso, dando esse gancho para a nutrição, nós temos também, né, quando a gente vai fazer o cálculo nutricional para saber quanto de calorias esse paciente tem que consumir, tem lá os fatores de atividade, né, se é leve, se é moderada, se é intensa. Então isso também entra né, nesse jogo que nós estamos tentando combater, que é a obesidade. Então
né? Na verdade é um quebra-cabeça, como eu costumo falar, né? Então a gente tem que pegar as peças certas para ter aquele 100% realizado, ou a curto ou a longo prazo. Quais são os índices corpóreos ideais, tanto para criança quanto para adulto? Isso vai diferenciar de acordo com a idade, o sexo? Sim, isso. Né? Para criança, nós temos aí os índices que são preconizados pelo CISVAN também, né? Que é estatura por idade, peso por idade, né? E idade por estatura. Então, eu pego esses 3 índices, coloco na tabela, vejo a classificação, né? Que me dá o diagnóstico para aquela criança. Já para um adolescente, nós prezamos mais pelas pregas cutâneas. Né? Então, a gente faz a mensuração de todas as pregas cutâneas para poder dar um diagnóstico correto. Para o adulto, nós temos as circunferências que eu falei, né? Não que seja aquele modelo Gisele Bündchen, como eu falo no consultório, mas tanto circunferência abdominal quanto circunferência da cintura tem que chegar até 80 centímetros, né? E essa mensuração já foi mudada. Antigamente era 90, né? Mas os estudiosos, né, já diminuíram um pouco esses 10 centímetros aí, justamente para prevenir as doenças. Então, circunferência abdominal, que é a gordura realmente, né, indo aqui na cavidade do abdômen, ela vai estar indicando justamente esses problemas relacionados ao coração, né, problemas cardíacos. A circunferência da cintura já está mais ligada ali à síndrome metabólica, são 3 doenças acopladas que podem estar desenvolvendo outras, né? E para o idoso nós temos aí também a questão do IMC, né, que já varia um pouquinho, que seria de 22 até 27. Então, por isso que é importante procurar um profissional, tanto da atividade física quanto nutricionista, para ver essa mensuração, que é o importante, é o que vai nos guiar para poder, não, vamos orientar para isso ou para aquilo. Hoje, entre criança, mulheres e adultos e idosos, qual é a faixa aí onde a obesidade está maior? Isso, nós encontramos aí, por incrível que pareça, são nos adultos, né, perdão, e nas mulheres, principalmente. Esse que é o foco do meu estudo, né, que eu estou fazendo, é obesidade relacionada ao sexo feminino com problemas relacionados. Né? Então, obesidade realmente para a mulher. Por que foi descoberto mais nas mulheres? Porque elas se preocupam mais, né? São mais vaidosas. O homem já fica meio ali, não, eu estou com sobrepeso, mas fica aquela brincadeirinha, aquela barriguinha de chope, mas também tem esse problema, né? Mas o que realmente aflige mais são as mulheres. E, João, em relação a esse índice aí, é muito importante para vocês que são profissionais da educação física, vocês terem tudo certinho para montar também um plano de atividade física, né? Exatamente. O primeiro passo de a gente estar mensurando se a pessoa está dentro de um IMC, de um percentual de gordura ou até mesmo de uma circunferência positiva, é mais relacionado para a saúde. No primeiro momento, a gente pega um aluno avaliado, né? E em cima dessas medidas, a gente vai saber se a gente está podendo trabalhar as atividades mais aeróbicas inicialmente, que é as que trazem menos aumento na pressão arterial e frequência cardíaca, e também identificar se ele é um aluno que já pode começar na musculação mesmo ou não, ou a prática de qualquer outro esporte mais intenso. Né? A partir dali, para que vai servir a composição corporal também? Para a gente ter um parâmetro indicativo de quando uma pessoa está começando, e a evolução dela ela vai mensurar através desses testes também. Né? Então, durante todo o processo, há sim necessidade da pessoa passar por uma avaliação física. Hoje o mais comum está sendo biopedância, pelo fato de ser mais prático, e provavelmente hoje seja mais preciso. É um aparelho que normalmente ele não dá uma variação, por exemplo, uma avaliação física feita por uma pessoa ou outra pessoa, através de adipômetro e circunferência, às vezes dá uma leve alteração, por exemplo, se eu fizer e o Rashid foi e fazer o mesmo método de avaliação física. Às vezes isso dá uma pequena diferença que é aceitável. Já a biopedância, teoricamente, ela já vai sair um pouquinho dessa diferença entre uma máquina e outra, entendeu? E, na verdade, a gente conversando assim, a gente observa que o trabalho de vocês se complementam, né? Por isso que a gente sempre gosta de fazer essa dobradinha, porque hoje não adianta eu me focar na dieta se eu não tiver uma prática, né, de exercícios físicos, e praticar um exercício físico e chegar ali e tacar uma pizza, tacar o brigadeiro, nossa, aquele brigadeiro, não adianta, né? Então, como é que vocês descrevem aqui essa complementação e a importância de você ter essas duas atividades aí acompanhadas por bons profissionais? Eu acredito que hoje há uma unanimidade, né, para as pessoas saberem que a nutrição ela é talvez o carro-chefe. Não tem como eu falar para vocês, eu sou especialista na área de atividade física em geral.
Não tem como eu falar para vocês hoje que a musculação, ou a luta, ou uma aula de step, ou uma aula de ginástica, ou uma aula de bike que seja, ela vai mudar completamente a composição corporal da pessoa, né? Ela vai ser um empurrãozinho a mais desde que a pessoa esteja fazendo uma dieta coerente e suficiente para que ela chegue no resultado dela. Independente de ser o objetivo dela de ser hipertrofia ou baixar percentual de gordura, o carro-chefe vai ser sempre a nutrição dela. O que ela estiver comendo, se ela estiver no balanço positivo ou negativo, é o que vai realmente fazer a pessoa mudar de composição corporal, para mais ou para menos. É muito importante realmente o que o João falou, mas vou tentar exemplificar, clarear um pouco mais a ideia. É aquela situação, se eu estou comendo muito e não estou fazendo uma atividade física, vai ficar estocado, vai ficar guardado e automaticamente eu vou ganhar peso, né, vou estar engordando aí. E é aquela mesma situação, transferindo para a parte da atividade física, se eu estiver queimando muito uma coisa que eu não tenho que queimar, eu também acabo passando mal. Então tem que ter esse equilíbrio, comer, gastar na quantidade certa, no tempo certo, na frequência certa, para ter esse equilíbrio, que é o mais importante. Mas aí, como eu falei, vai do intuito da pessoa, qual é o objetivo dela, né? Então tem que realmente ter esse equilíbrio, na verdade, entre atividade física, alimentação e, de repente, algum outro artifício que possa estar ajudando na melhora da pessoa. E qual a diferença entre ganho de peso e ganho de massa muscular? Tem bastante diferença, sim. O ganho de peso a gente vê numa composição geral, né? Ganho de músculo e ganho de gordura, tá? De uma forma generalizada, tudo junto. Já o ganho de massa é aquela situação que o João pode explicar também bem mais fácil, que é realmente desenvolver aquela musculatura que a pessoa está desejando, de repente um bíceps ou um tórax, né? Eu acho que fica mais fácil assim, João. Exatamente. Hoje o que a gente consegue observar? Quando a pessoa está sendo bem orientada no aumento de massa muscular, por exemplo, ela vai aumentar essa massa muscular normalmente de forma mais lenta e com um percentual de gordura controlado, né? Agora tem pessoas que, não tem uma visão muito boa sobre isso e não tem orientação, na verdade, e acaba subindo de peso de qualquer forma, por exemplo, só comendo muito mais, e acaba que essa pessoa sobe de peso mais rápido, só que se a pessoa for fazer monitorar o percentual de gordura dela e massa muscular, ela tanto vai ganhar massa muscular mais lento do que uma pessoa que está ganhando uma massa muscular sem tanta gordura, quanto ela vai estar aumentando o percentual de gordura dela, como se ela estivesse dando voltas. Teoricamente, ninguém quer aumentar a massa muscular com um percentual de gordura alto. Essa pessoa, se ela fizer isso, ela vai ficar com a composição corporal dela ruim. O ideal é baixar a gordura para poder, assim, trabalhar mais. Ou, na verdade, se ela já estiver com um percentual de gordura bom, controlado, é que ela suba de peso segurando o percentual de gordura dela. Certo. Como é que ela vai conseguir fazer isso? Quando ela conseguir fazer o organismo dela chegar na caloria correta, para que ela faça um balanço metabólico positivo. Balanço metabólico positivo é quando você come um pouco mais de calorias do que o que você gasta, né? Se você conseguir chegar nesse cálculo correto, você consegue hipertrofiar seu músculo com percentual de gordura baixo. Se você estiver jogando muito acima a caloria que o seu corpo precisa, você vai subir de peso, né? Que é o famoso ganho de peso, só que com percentual de gordura alto também. Certo. E as crianças, Rachid, por que hoje a gente vê o nível de obesidade tão grande nas nossas crianças? O que favorece isso? O que favorece principalmente já é o hábito dos pais, né? Tanto que nos bastidores eu estava conversando com o João, e hoje em dia as pessoas ainda batem naquela ideia, né? Vamos prevenir na infância para poder ser um adulto saudável, um adolescente. Não. Hoje mudou, virou esse jogo também, né? A criança, ela está formando o hábito alimentar dela, mas ela ainda não tem aquela questão de escolher, né? Isso é gostoso, isso não é gostoso. O que os pais então estão empurrando é o que a criança realmente está se alimentando, né? Então, a partir dessa adolescência que a criança, no caso o adolescente, ele já começa a ter aquela percepção, eu posso mandar no que eu como, né? Aí ela já vai começar a substituir uma salada de fruta por uma pizza, né? um cereal integral por um chocolate, alguma coisa assim. Mas essa questão da criança, a gente ainda frisa que é a educação dos pais, na verdade, né? Então, o que ele está empurrando para ela, o que ela está comendo, e vai dela já começar a realmente gostar ou não, mas não é tão abrangente quanto na escolha de um adolescente. Então, a influência maior hoje em dia é por conta dos pais. E aí também entra a questão da pessoa ter o autocontrole, por exemplo. Geralmente na adolescência que a pessoa começa a ficar mais vaidosa, né?
a mulher, no caso das moças, elas querem começar a usar uma roupa um pouco mais curta. E cada vez mais cedo mais isso, cedo. né? Normalmente, isso na criança ela não é muito despertado, então a criança fica mais à vontade, porém, era uma dúvida que eu tinha um tempo atrás, que eu tirei indo pesquisar, né? Quando é que a pessoa consegue formar o hábito alimentar dela para a vida toda? É na infância, eu achava que era na infância que a pessoa adquiria o percentual de gordura dela, que ela influenciaria na idade adulta. Mas não é na adolescência, que nem o Rashid acabou de falar, né? Eu acredito que justamente influenciada pelo poder de decisão da criança. No caso das mulheres que normalmente ficam mais vaidosas, vão começar a ser mais seletivas se elas tiverem um julgamento mais crítico ou não. A partir do momento que ela tem um poder de decisão, ela pode querer também partir para o ponto que ela quer comer para se satisfazer, comer qualquer coisa. Entendeu? Mas a obesidade infantil também pode ser algo hereditário, algo genético, e aí talvez o trabalho seja mais intenso? Sim, sim, tem vários estudos, né, americanos principalmente, que é onde a população é mais obesa, eles vêm já com essa questão do genético mesmo. Tá? Que nós estávamos discutindo também a questão dessa predisposição, na verdade. Então a criança ela nasce normal, né? Ela nasce perfeita, só que ela tem aquele gene que fica guardado ali. Então essa situação de eu vou despertar ou não vou despertar esse gene da obesidade nessa criança. Então tem fatores que contribuem para isso. Ele está ali apagado, está desligado, ele pode ser despertado ou não, de acordo com a atividade física, com a alimentação, com o ambiente, com a família. Então todos nós nascemos com esse gene. Só que vai, né, da conscientização de despertar ou não para poder ser obeso ou não. Olha só, gente, agora a gente vai dar um rápido intervalo, mas já já a gente conversa com os nossos consultores, porque ainda tem muita pergunta para eles. Não sai daí. E agora a gente está de volta com o nosso assunto, que está se referindo à obesidade. Agora a gente vai falar sobre as consequências. Todo mundo sabe aqui na Segunda-feira da Saúde e Bem-Estar que a gente sempre comenta que obesidade está ligada a várias doenças, vários riscos para a saúde. E é verdade que a obesidade está ligada às doenças ortopédicas? Certo, está sim, né? É justamente esse o intuito do estudo que eu estou fazendo, né? Porque o que acontece, realmente o excesso de peso é aquilo que vai dar maior prejuízo para o corpo, tá? Porque pode começar desde uma simples dor no pescoço, né? Depois pode complicar de repente aí por encurtamento de pernas, né? Então nós temos realmente como é que pode dizer, um resultado muito grande relacionado a essa obesidade. Né? Para as crianças, nós temos aquelas criancinhas que têm a perninha torta, né? Que são classificadas tanto em genovaro quanto em genovalgo. Seria mais ou menos o quê? Ou aquela perninha, né, que é mais arqueada e tem aquela perninha que é em X, que é o pior, que é para poder sustentar o peso dessa criança. Assim como nós vemos também nos adultos, né? Aquela pessoa que já está um pouquinho mais acima do peso, realmente classificado com obesidade, né? Então a perna é a que sofre mais, os membros inferiores. Nas mulheres a gente vê muito problema de joelho, no joelho, né? Na parte do quadril também, porque nós temos um excesso de peso na região superior, então a parte inferior tem que dar conta desse excesso de peso. Então a perna já começa a ficar mais arqueada, já começa as dores, né, no joelho, nos pés principalmente. A de coluna, dores de coluna até que não são tão detectadas, digamos assim. Mas realmente parte de joelho e pés é o que mais nós vemos. Tanto articulações. Em homem, isso, né? Tanto no homem quanto na mulher. E idoso então nem se fala. Né? Já tem aquele desgaste ósseo, já tem a falta de cálcio, então realmente piora mais. Então, os membros inferiores são os que mais são acometidos pela obesidade. É importante, então, a ida a um ortopedista? Sim, com certeza. Entra mais esse profissional da área da saúde, o ortopedista, né, vai entrar com raio-x, com ressonância magnética, ver como é que está o estado desse osso, né, se tem osteoporose, se não tem, qual é o tipo de grau que está, esse desgaste ósseo, não só ósseo, mas também na questão da articulação. Né, porque entre as articulações nós temos a lubrificação, essa lubrificação também, né, vai se esgotando com o tempo, então tem que ter suplementação aí de colágeno, de outras medicações,
Então, realmente, os problemas ortopédicos, digamos que eles estão em segundo lugar nessa questão de quando a gente fala de obesidade. Enquanto a criança, pode prejudicar o crescimento? Sim, bastante, né? Nós temos a questão nós temos o estirão do crescimento e do desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, se essa criança tiver com sobrepeso ou obesa, aquela parte, digamos assim, a questão gravitacional vai estar ajudando principalmente. Então, vai ser uma criança mais baixinha, uma criança um pouco, né, com essa questão de calcificação óssea um pouco mais retardada também. Então, ela não vai ser um adulto que vai se desenvolver corretamente. João, e nesse contexto, qual é a atividade mais indicada para uma criança obesa? Uma criança obesa, na verdade, assim, se ela não tiver nenhuma limitação articular, né? Se no diagnóstico que o ortopedista passar para o educador físico, no caso, não limitar ela de nada, eu continuo com aquela visão que a criança ela tem que fazer o máximo de atividades físicas possíveis. Ela não é obrigatoriamente necessário que ela vá, por exemplo, para a musculação, né? A musculação pode ser a partir de que idade? A partir dos 12 anos hoje, né? E inclusive essa pessoa, estava até conversando com o Rachid agora há pouco, essa criança ela pode treinar na capacidade máxima dela, né? Tem muito adulto que fala, eu não vou colocar meu filho antes dos 18 anos porque vai diminuir a capacidade de crescimento ósseo da criança. Não tem nada a ver. Hoje tem um monte de pesquisa que fisioterapeutas entrelaçaram, ortopedistas, educadores físicos, conseguiram detectar que a musculação ela não atrapalha o crescimento ósseo, né? O que atrapalha, na verdade, é uma lesão na placa epifisária. A placa epifisária, ela se localiza na extremidade de cada osso do indivíduo, né? Se houver uma soldagem ali prematura, esse osso ele para de crescer. E como é que você consegue fazer essa soldagem ser prematura? Se você tiver uma lesão naquela região. E normalmente uma atividade acíclica, por exemplo, jogar futebol, correr, pular, jogar vôlei, basquete, normalmente tem um risco maior de você se lesionar porque são movimentos que você não controla, relacionado à musculação, que você vai para uma academia e vai fazer um movimento padronizado. Se aquele indivíduo, a partir dos 12 anos, conseguir ir para uma sala de musculação, treinar na sua capacidade máxima e de forma correta, pelo contrário, ele vai adquirir um pouco mais de densidade óssea e, consequentemente, vai ter um fortalecimento ósseo maior e uma capacidade de sobrecarga maior do que um indivíduo que não treina. Para crianças menores de 12 anos, uma natação, por exemplo? Natação seria positivo, até mesmo prática de futebol, handball, qualquer atividade que cause um impacto moderado, isso vai fazer com que a estrutura óssea da criança já comece a ganhar densidade. Isso vai ser, querendo ou não, uma proteção a mais para ela. Se ela tiver desvios articulares, por exemplo, o famoso genovalgo ou genovaro, aí sim haveria necessidade de uma intervenção de fisioterapia, né? A partir do momento que o ortopedista conseguisse verificar qual é esse desvio. E para o adulto? Para o adulto, o que acontece? Na musculação a gente já consegue padronizar hoje. Para quem tem genovalgo ou genovaro, existem atividades, movimentos específicos que você consegue fortalecer a musculatura de uma forma que você consiga alinhar mais a estrutura que encontra-se com aquele desvio. Genovalgo ou genovaro, nada mais nada menos é do que um desvio articular na região da patela. E para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor, imagina que você tem um genovaro, que é o valgo, aliás, que é o mais comum em mulheres, as mulheres que têm a perna em formato de X. Normalmente, se você consegue fazer um fortalecimento maior do vasto lateral, você acaba piorando a situação da pessoa. Um exemplo prático, você fazer agachamento abaixo de 90 graus. Isso acaba fazendo o vasto lateral, que é essa musculatura de fora da coxa, ficar mais forte e lateralizar ainda mais a patela. O fortalecimento, nesse caso, ele tem que ser voltado mais para a região mediana da perna. O vasto medial, no caso, que teoricamente você consegue fortalecer em ângulos próximo à extensão máxima do joelho, que um exemplo prático você pode jogar na extensora ali, a extensora nos últimos 30 graus. Então hoje, se você procurar um educador físico ou um fisioterapeuta, ele vai conseguir monitorar para você e direcionar de uma forma que você consiga seguir mais rápido aquele plano de reabilitação do seu joelho. O mais importante é o que a gente sempre diz aqui, é buscar um profissional correto, eficiente, que vai te ajudar de forma correta para que
não haja mais lesões, mais complicações, né? E é por isso que a gente tem aqui os nossos 2 consultores, Dr. Rachid e João. E olha, eu tinha mais pergunta para mais um bloco, só que a minha diretora já me cortou, disse que o nosso tempo tá menorzinho, mas eu quero agradecer, eu acho que foi de bom esclarecimento, né? Com certeza. Mas qualquer coisa, se você quiser que a gente volte com esse assunto, se você tiver mais dúvidas, manda um alô pra gente, porque vocês voltam, né? Pra gente falar mais um pouquinho sobre isso. Com certeza. Eu quero que vocês deixem telefone de contato, Instagram, tudo direitinho pra gente finalizar. Certo. Quem quiser entrar em contato, né, tiver alguma dúvida, pode mandar um WhatsApp ou conversar comigo mesmo, 993517696. E o Instagram, @Rachid Mocades, _ nutricionista. Mocades. Isso, Rachid nutricionista já consegue achar. É muito chique esse homem. E aí, João, diz aí seus contatos. Meu contato de WhatsApp, né, ou ligações é 9347-4329. E Instagram, que é mais fácil você encontrar, é Coach João Bosco. Só você digitar lá que você vai encontrar. Tá? Desde já agradeço mais uma vez a oportunidade de estar no programa com essas 2 férias aqui. E a gente tem mais, por esses meses aí, mais entrevistas. Mais um tema interessante bem-vindo. Eu quero, lógico, para finalizar, mandar um beijo para toda a equipe da academia, Espaço Body Fitness. Lógico que eu tenho que mandar um beijo para todo mundo que sempre me recebe e o meu professor de dança, né? Jefferson, né? Jefferson Castro, um beijo, obrigada sempre. Daqui a pouco a gente vai estar com uma matéria bem legal aí, viu? Vocês não perdem. A gente quer fazer algo bem legal para você que é idoso. E de repente a gente pode te convidar também, né? Pra gente falar, juntar uma coisa com a outra, não é legal? Com certeza, tá sempre se encaixando muito bem, né? Então já fica aí o convite, já vai pensando. Pro idoso. Para você, um beijo, meio-dia vai terminando por aqui. Eu desejo uma ótima semana de feriado, né? Mas a gente vai estar aqui trazendo temas muito especiais para você. Lembrando que amanhã é a Terça da Beleza. Eu te espero 12h30. Ótima segunda-feira, ótima terça, ótimo feriado. Amanhã eu te espero. Beijo no coração. Muita saúde para você. Tchau, tchau.